Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 22 de março de 2026. O título da nossa reflexão da semana é o seguinte: Como viver na cosmovisão de Deus? O versículo que vai nortear a nossa reflexão encontra-se em Filipenses 1,12, que diz o seguinte: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, cada pessoa tem uma cosmovisão. Esta palavra cosmovisão pode ser definida da seguinte forma: cosmo é igual mundo, visão é enxergar, ver, visualizar. Em outras palavras, são os óculos ou as lentes que a pessoa usa para entender a vida. Ninguém é livre, ninguém está isento de uma cosmovisão. Todos têm pressupostos que carregam consigo mesmos, conscientes ou inconscientes, que estão estabelecidos para entender, viver e ensinar na sua vida. Nós cristãos não somos diferentes. Nós também carregamos uma cosmovisão, uma maneira de enxergar a vida, o mundo e a realidade que nos cerca. Vemos o mundo ou as coisas que estão nele dentro da perspectiva de Deus. Nossas lentes são as Escrituras sagradas. Para nós, a pergunta principal para tudo aquilo que fazemos é: o que a Bíblia diz? O que ela nos ensina? O que ela nos orienta? Portanto, não é a minha opinião, o que nós aprendemos por tradição familiar, por costumes culturais ou valores humanos, mas pelas lentes da Palavra de Deus. Afinal de contas, nós falamos aquela famosa e conhecida frase que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, ela é a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos, vemos, vivemos e conduzimos a nossa caminhada cristã. O texto em questão aqui da nossa reflexão, Filipenses 1,12, Paulo fala sobre a sua cosmovisão, sobre a maneira como ele enxergava a vida e os fatos que lhe estavam acontecendo. Como ele enxergava, como ele percebia dentro do seu ministério apostólico. Ele analisa os fatos ocorridos, suas lutas, seus sofrimentos, suas perseguições, aflições, e entende que isso tudo trazia benefício para o progresso do Evangelho. Ele está escrevendo essa carta aos Filipenses e dentro dessa perspectiva, dentro desse versículo, na verdade, o texto todo vai dos versículos 12 até o versículo 26, e aqui ele vai mostrar um pouco da sua percepção, da sua cosmovisão cristã. E eu gostaria de destacar algumas verdades, pelo menos 3, como é que a gente olha para a vida dentro de uma perspectiva cristã. Então, a primeira coisa que eu destaco e que me chama a atenção aqui no texto é olhar para o passado com discernimento. É o nosso texto, versículo 12. Ele diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele estava olhando para trás, pelas lentes do retrovisor, para as lutas enfrentadas no seu apostolado. Quem já leu a história do apóstolo Paulo sabe o quanto ele foi perseguido e sofreu. O livro de Atos dos Apóstolos registra um pouco desse sofrimento da sua vida. Ele não era bem-vindo em algumas cidades que que passava. Ele foi apedrejado certa vez, açoitado, preso, chamado de tagarela lá em Atenas, conforme nós podemos ver em Atos capítulo 17. Enfim, muita luta, muita aflição. Mas o fato é que ele não olha para esses acontecimentos ruins, adversos e controversos da sua vida
de uma maneira ruim. Ele olha para o passado e enxerga de maneira positiva. E ele consegue dizer algo que dificilmente nós diríamos, que todas essas coisas, que todo esse sofrimento, apedrejamento, açoite e tudo mais, essas coisas contribuíam para o progresso do Evangelho. Então, ele olha para trás e percebe que, apesar do que aconteceu, o Evangelho está sendo pregado, anunciado e testemunhado para as pessoas. Uma segunda verdade que me chama a atenção no texto é que Paulo olhava para o presente com alegria. Isso está nos versículos 13 a 18 de Filipenses 1. E aqui nós levantamos uma pergunta: qual o motivo da sua alegria? A sua prisão se tornou conhecida de todos os soldados romanos, de toda a guarda pretoriana, diz o versículo 13. E a guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Alguns entendem que era uma guarda que era composta de aproximadamente 16 mil soldados de alta patente. E Paulo diz que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho por causa das algemas dele. As suas cadeias em Cristo estavam também estimulando os irmãos a pregarem o Evangelho. Versículo 14. Havia pessoas que estavam pregando pela motivação errada este Evangelho, que ele era embaixador em Cristo. Mas Cristo estava sendo anunciado. É o versículo 18. Veja só, ele diz aqui: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, a perspectiva de Paulo é olhar para o presente com alegria. As coisas que estão acontecendo, a reação das pessoas, o ânimo de algumas pessoas, elas estão olhando para as minhas cadeias, a minha prisão, e elas estão ficando mais estimuladas para pregar o Evangelho. O fato é que do seu contentamento está claro, Jesus estava sendo anunciado. Ele com isso se regozijava, se alegrava e sempre faria isso no Senhor. Então é a perspectiva de olhar para o presente com alegria pelas coisas que estão acontecendo e pela maneira como Deus está agindo e trabalhando na vida da sua igreja e do seu povo. Uma terceira perspectiva anunciada por Paulo nesse texto é olhar para o futuro com convicção. Então veja, a percepção dele é de passado com discernimento, de presente com alegria e de futuro com convicção. Isso está nos versículos 19 a 25 de Filipenses 1. Nós podemos fazer um resumo aqui do texto. Por exemplo, ele acreditava que seria solto da sua prisão. Versículo 19. Ele tinha esperança de que não seria envergonhado na sua situação. É o versículo 20. Ele também afirma que vivia para Cristo e que morrer para ele era lucro. Versículo 21. A ideia é que enquanto estivesse vivo, se esforçaria para ser bênção na vida dos filipenses. Sem dúvida, crer num futuro melhor faz toda a diferença. Ter a certeza ou a convicção que, a despeito de um passado sofrido, de um presente que nem sempre traz todas as alegrias que nós queremos, olhar para o futuro com essa convicção certamente também alegra o nosso coração. Essa convicção vem de Deus, vem de uma confiança plena no Senhor, que é soberano e que cuida da nossa vida, cuida de nós e quer o melhor para os seus, apesar de todos os problemas enfrentados. Veja que perspectiva interessante no versículo 21, que nós tão bem conhecemos, que diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é cosmovisão, isso é a maneira como nós enxergamos o mundo. Enquanto eu vivo para Cristo, eu vivo para satisfazê-lo, para anunciar esse evangelho no qual ele estava incumbido. E a morte para ele era lucro, pois estaria para sempre com o Senhor, desfrutando da sua presença.
Eu encerro essa palavra pastoral te encorajando também a viver na cosmovisão de Deus. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. E a minha palavra é para que nós possamos lembrar do passado com discernimento, nos alegrar com as coisas do presente e ter a convicção de um futuro melhor, vivendo dentro da ótica e da visão do Senhor. Que Deus nos abençoe.